Hora de falar sobre o Palmeiras, que avançou para fechar com um novo patrocinador. O Verdão tem conversas com a Heineken, que chegaria para o lugar da Victor. Você vai lembrar, a Victor, empresa que entrou em recuperação judicial por falta de pagamento. O Palmeiras tinha direito a 25 milhões de reais fixos por ano, além de 5 milhões de euros 5 milhões de reais em bônus. Pacote de 25 milhões de reais fechados, podendo chegar a 30. Informação do The Football dá conta de que a Heineken tem tratativas com o Palmeiras. A ideia ao Alviverde seria reproduzir o mesmo contrato com a Victor. 3 anos de vínculo, 25 milhões de reais fixos, mais 5 milhões de reais em bônus. As tratativas estão em avanço, não dá para dizer que estão próximas de fechar, mas existe essa intenção ao Alviverde em trazer esses 25 milhões de reais o mais breve possível. A saideira sobre o Palmeiras. Jogar em Barueri, tenho um contato para vocês, é uma verdadeira catástrofe do ponto de vista financeiro. E as semifinais do Campeonato Paulista comprovam isso. Palmeiras jogou em 25 e em 26 as semifinais contra o São Paulo, sempre como mandante. Em 2025 no Allianz Parque, em 2026 na Arena Barueri. A receita líquida que sobrou desse jogo entre Palmeiras e São Paulo do Allianz Parque de 2025 foi de 3 milhões e 700 mil reais. A receita líquida do jogo entre Palmeiras e São Paulo em 2026 na Arena Barueri foi de apenas 160 mil reais. É que para levar a gente ao estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, a presidente Leila precisa baixar bastante o valor dos ingressos, diminuindo a arrecadação e tornando o episódio bastante desvantajoso. O Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista pela 7ª vez consecutiva. Na noite desse domingo, venceu o São Paulo por 2-1, chegou a abrir 2-0, levou o gol do 2-1 e se classificou para a decisão. São 11 jogos sem derrota para o grande rival. Palmeiras que terá na decisão o Novo Horizontino. Partida de ida na casa do Palmeiras, partida de volta em Novo Horizonte. Jogo de ida na quarta, jogo de volta no domingo. Novo Horizontino joga a segunda e decisiva partida em casa por ter melhor campanha. Palmeiras e Novo Horizontino terminaram a semifinal com 22 pontos cada, mas o saldo de gols do Novo Horizontino é melhor. Importante registrar que nesses 11 jogos sem perder do Palmeiras para o São Paulo são 7 vitórias e 4 empates, sendo 5 vitórias consecutivas. Você deve estar se perguntando, Nicola, onde é que vai ser o jogo de ida na quarta-feira? Houve enorme esforço da Soccer Grass e também da W Torre para que o estádio do Allianz Parque esteja à disposição. Se o jogo do Palmeiras fosse domingo, como mandante, daria para cravar que o Allianz Parque receberia a partida. Definição precisa acontecer nesta segunda-feira, durante reunião no Conselho Técnico da Federação Paulista. E o mais natural é que o jogo seja mantido para a Arena Barueri, tudo para que não se corra risco de acelerar o processo de retorno do Palmeiras a seu estádio sem que o gramado esteja em condições. Não podemos nos esquecer que a presidente Leila Pereira, que arrendou a Arena Barueri, também não vê com maus olhos o fato de jogar uma decisão no estádio dela e não no estádio do Palmeiras. Você acha o Palmeiras quanto favorito diante do Novo Horizontino? De 0 a 100 já usa espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Já o Palmeiras vai exigir o pagamento da multa rescisória para que o Novo Horizontino utilize Rômulo nas finais do Campeonato Paulista. Esse debate surgiu nas últimas horas porque a equipe do interior de São Paulo gostaria de contar com um jogador que pertence ao Palmeiras e está emprestado para esses 2 jogos decisivos. Leila Pereira falou, não tem problema, pode usar, mas vamos respeitar o que está estabelecido no contrato, multa de 1 milhão de reais por partida, ou seja, para que o Novo Horizontino use seu camisa 10 e principal jogador do estadual, vai ter de arcar com essa multa de 2 milhões de reais, 1 milhão por jogo, obviamente. Vale a lembrança de que na fase de grupos, o Rômulo já ficou de fora do jogo, entre Palmeiras e Novo Horizontino. Na oportunidade, o Novo Horizontino enfiou 4-0 no Palmeiras, mesmo sem seu principal jogador. Há um debate muito grande na cidade de Novo Horizonte sobre o pagamento ou não dessa multa, até porque o Rômulo tem feito enorme diferença. Campeonato Paulista de 8 jogos, 5 gols e 3 assistências. Você, na condição de dono do Novo Horizontino, pagaria 2 milhões de reais para utilizar o atleta? Vale a lembrança de que a folha salarial do Novo Horizontino hoje gira na casa dos 2 milhões de reais. Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que um investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit
para a compra do atleta junto ao Botafogo. Até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 gols, 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique que entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. E Everton Cebolinha pode jogar no Palmeiras? Essa informação, que repercutiu como uma bomba nas redes sociais, agitou a torcedores do Palmeiras e também do Flamengo. Isso porque não é a primeira vez que o Palmeiras mira jogadores do grande rival. Aconteceu com o Bruno Henrique, com o Pedro e também com o Gabigol. Nos outros 3 casos, o Palmeiras não conseguiu avançar nessas contratações. O Pedro acabou ficando mesmo com proposta de 20 milhões de euros. A oferta foi recusada pela diretoria flamenguista. Já Gabigol esperou pelo fim do contrato e acabou se acertando com o Cruzeiro, onde foi receber 3 milhões e meio de reais. O caso do Bruno Henrique, ele utilizou da proposta do Palmeiras para garantir um aumento salarial e a sua permanência na Gávea. Em relação a Cebolinha, depois da derrota para o Lanús, o atacante deixou bem claro que não fica no Fla para o próximo ano. Isso significa que ele já pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho. E o Palmeiras demonstrou interesse em contratá-lo, já havia sondado em janeiro. E a ideia é que esse pré-contrato seja assinado a partir de 1º de julho para que ele vire reforço do Palmeiras a partir de 1º de janeiro de 2027. Com uma observação importante: se o Flamengo pagou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica, o Palmeiras pode contratá-lo a custo zero, sem ter de desembolsar qualquer centavo como pagamento para o rubro-negro. A saideira sobre Everton Cebolinha: temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 1 assistência. O fato de não jogar como titular frequentemente é o que mais o incomoda. E você, torcedor do Palmeiras, gosta do Cebolinha? Acha que ele seria peça importante? Você, rubro-negro, se incomoda com o fato? Já use espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.